E aqui chega o verso 10, que é um verso um tanto quanto polêmico, mas ele é claríssimo de entender. Não precisa ter polêmica aqui. É o que está escrito mesmo. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor. O que ele está dizendo aqui, irmãos? É que principados e potestades aprendem com a igreja. Conforme a igreja vai caminhando, conforme Deus vai dando a sua revelação para a igreja, ao longo dos tempos, conforme vai havendo as pregações, anjos, tanto os anjos bons como Satanás e os demônios, eles vão aprendendo. E por quê? Por que isso? Porque não sabemos porque Deus usou a igreja para isso. Mas o que deixa claro aqui é que estes seres espirituais, eles não são oniscientes. Somente Deus. A onisciência é um atributo somente de Deus. Somente Deus é onisciente. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Anjos, demônios, Satanás não são oniscientes. Satanás se engana. E ele se enganou várias vezes ao longo da história. Por exemplo, quando Deus chama ele e fala a respeito de Jó. Viste meu servo Jó, como ele é fiel? Aí Satanás ele fala assim: ah, Senhor, o Senhor tornou ele riquíssimo, deu uma família imensa para ele, a vida dele é um mar de rosas, toca nisso daí para ver se ele não blasfema na tua face. Aí Deus fala: tá nas tuas mãos, só não tira a vida dele, certo? Satanás acreditava mesmo que Jó iria blasfemar se perdesse tudo aquilo. Ele acreditava nisso, ou seja, ele não é onisciente. Quando o ministério terreno de Cristo, Lucas capítulo 4, o Espírito Santo leva Cristo para o deserto para ser tentado por Satanás. Ele tinha que passar por esse processo. Satanás tentou Cristo. Ele acreditava que havia possibilidade de Cristo cair. Ele poderia entender o seguinte: a natureza divina de Cristo, essa não vai pecar, mas só que ele está com a natureza humana. Ele está sentindo as mesmas coisas. Eu tentei Adão e Eva e eles caíram. Eles também eram inocentes e puros. E eu fui lá e tentei eles e eles caíram. Certo? Agora, a divindade eu sei, a divindade de Cristo eu sei que não vai dar. Mas ele está em natureza humana. Eu vou tentar, pode ser que ele caia. Satanás não foi ali praticar esporte. Ele foi tentar mesmo. Para tentar fazer Cristo cair. E ele usou 3 formas diferentes, né? Para tentar fazer Cristo cair. Por quê? Porque ele acreditava que poderia acontecer. Ele arriscou. Ou seja, ele não tinha onisciência de saber, nem adianta porque não vai dar certo. Então ele não é onisciente. Ele ainda acredita que ele possa fazer alguma coisa, porque ele não sabe tudo. E aqui é interessante isso, né? Dá para a gente ver, irmãos, por que a igreja é tão combativa assim, né? A importância da igreja no mundo, não só no mundo físico, como no mundo espiritual. A responsabilidade da igreja também, em manter-se fiel, né? E depois, fala no verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja tem vai ensinando. Nosso Senhor, pelo verso 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então é interessante aqui que esse verso 11 a 13 ele vai falar, né, para os irmãos, nós devemos ter ousadia, é por isso que nós temos ousadia para falar, e é por isso que nós temos acesso. Nós temos ousadia e acesso para pregar esse evangelho, e esse evangelho chegar em lugares que nós nem fazemos ideia, nós nem imaginamos. Nós não temos noção de como é nobre esse trabalho. Esse é o trabalho mais importante que existe, irmãos, de tudo, porque essa palavra é a palavra de Deus que está sendo. E não é só pastores e presbíteros, é todos aqueles que cooperam com essa obra, que ajudam de alguma forma e tal.
eles estão levando essa palavra, contribuindo de alguma forma, né, para que leve esta palavra a pessoas que não vai, os demônios não vão se converter, né? Isso é óbvio que não, eles já estão condenados, né? Mas mostra claramente que eles não são oniscientes, e eles vão vendo cada vez mais através da pregação da igreja, tá? Como diz as nossas confissões, né? Esses demônios, como assassinos, eles querem destruir a igreja, eles têm ódio da igreja, mas a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Nós vimos pelo estudo do Apocalipse, né? Na verdade ele só vai tocar naqueles que não são de Deus. Muita gente tem medo de perseguições e tribulação da igreja e tudo. O lugar mais seguro está em Cristo, porque a aparência é uma coisa, a realidade é outra. E o lugar mais seguro de fato é estar em Cristo.